dia, graça e paz. Vamos começar aqui o nosso estudo. Hoje vamos pensar na crucificação de Cristo. Vamos começar com o texto de 1 Coríntios, capítulo 2. Pode deixar aberto aí no texto, 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos fazer uma oração agora e em seguida vamos ler 1 Coríntios 2, do 1 e 2. Nós vamos orar primeiro. Senhor Deus, louvamos-te por esse dia bonito que o Senhor nos deu, esse domingo de adoração, louvor ao Senhor, estudo da Tua Palavra. Obrigado pelos irmãos presentes, obrigado, Senhor, por essa igreja, abençoa a classe das crianças, Senhor, e esse momento que vamos meditar sobre a crucificação do Senhor, possamos nos lembrar daqueles eventos e trazendo coisas novas também ao pensamento, para entendermos um pouco mais daquilo que o Senhor passou por nós, por amor a nós, amor ao Pai. Queremos Te adorar por isso, Senhor. Queremos glorificar Teu santo nome nesta manhã. E cremos que o Teu Espírito vai nos instruir por meio da Tua palavra nessa direção, na glória do Senhor Jesus. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Então, 1 Coríntios 2, versículos 1 e 2 dizem o seguinte: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Essa é a principal mensagem da igreja, é comunicar Cristo crucificado. Então, o centro das Escrituras é Cristo crucificado. É isso que nos salva, essa é a missão dele, é para isso que ele veio ao mundo e desde os tempos eternos estava determinado. É o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Mano de Deus, quando criou o homem, ele já tinha isso em mente. Quando criou o mundo, ele já tinha isso em mente. A crucificação de Cristo. E essa é a mensagem que nós devemos passar, a principal mensagem. Quando estava vindo para cá de carro, estava pensando sobre as diferentes crenças que as pessoas têm. Quando você vai abordar uma pessoa, um é ateu, o outro é de uma religião afro, espírita, o outro é idólatra, outro, enfim, cada um tem um pensamento diferente. E como que você vai abordar essas pessoas para tentar salvá-las? Então você tem que estudar um pouco do que elas acreditam, para entender a crença delas e mostrar que a crença delas está errada. Aí você tem que ser um pouco especialista em cada assunto. Um é comunista, o outro é ateu, não sei o quê. E eu pensei, mas eu não vou ser especialista em tudo quanto é assunto para ficar debatendo com as pessoas, isso não vai levar as pessoas a Cristo, né? O que as pessoas precisam saber é que Cristo morreu por elas. Então, você não precisa convencer uma pessoa de que a ideologia ou a filosofia dela está errada, porque ela pode até se convencer de que está errada, abandonar aquela ideologia e ir para o inferno do mesmo jeito, né? Então, se ela não crer em Cristo e não entender a cruz, tanto faz se é ateu, se é candomblé, se é espírita, vai para o inferno do mesmo jeito, se não crer na cruz de Cristo como sacrifício pelo seu pecado. Então, o nosso foco como igreja sempre é mostrar a cruz de Cristo. Esse é o foco. Claro que você vai se envolver com outras conversas, de outros assuntos também. É bom conhecer um pouco de cada assunto que a pessoa que está conversando com você está falando, mas não é
é esse o nosso foco, não é esse o ponto, a nossa luta não é por isso, para que ela abandone isso ou aquilo, é que ela abrace Jesus. Se ela entender Jesus, entender a cruz, ela vai abandonar as outras crenças, as outras ideologias, né? Eu dou cursos de apologética, eu ensino as pessoas, os meus alunos a debaterem, eu ensino, sim, nos nossos cursos do IB, mas sempre tendo isso em mente. Isso são ferramentas que a gente passa para as pessoas, para os alunos, como um acessório no momento de tensão, que você não sabe o que falar, né? Então a gente dá uma ferramenta, dá uma ajuda para você, mas o foco, na verdade, mesmo desses cursos, é mais para você fazer perguntas para a pessoa cair em si, do que para você ficar falando com ela o que ela tem que crer, né? Minha ênfase nos cursos de apologética é: vá perguntando para a pessoa o que ela crê, vai perguntando, vai deixando ela falar, uma hora ela vai tropeçar nas próprias pernas e vai ver que o que ela crê não faz sentido, né? Você não precisa martelar na cabeça dela que a crença dela está errada, mas a cruz nós temos que martelar, né? A cruz nós temos que pregar, tem que anunciar. A cruz de Cristo é a nossa mensagem, nossa luta é para que as pessoas creiam na cruz de Cristo. Claro que não depende de nós, depende do Espírito Santo, mas se você não pregar, então ela não vai crer, porque o crer vem pelo ouvir. O versículo, então nós lemos o 1 e 2, o 7 e 8 diz assim, no 1 Coríntios 2: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Os príncipes desse mundo crucificaram o Senhor da glória porque eles não conheceram a sabedoria de Deus, que Ele ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A sabedoria de Deus é Cristo, né? Capítulo 1, versículo 24 do mesmo livro, né, diz: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos o Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O Cristo é a sabedoria de Deus. A cruz, a mensagem do Evangelho da cruz, é a palavra de sabedoria de Deus que nós devemos passar. E aqueles que crucificaram Jesus não entenderam isso. Eles sabiam, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, sabiam que estavam crucificando um homem justo e inocente. Ficou muito claro no estudo do julgamento que eles sabiam que ele era inocente. 6 vezes Pilatos declara que ele era inocente, mesmo assim crucifica. Mas tem também, então eles foram iníquos, mas também tem ignorância. Eles não sabiam que ele era o Senhor da glória, porque se eles soubessem, nunca teriam crucificado o Senhor da glória, diz Paulo aqui. Se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Pilatos esteve perto de conhecer, teve toda a chance, mas ele, no momento de pânico, com medo de César, resolveu então entregar Jesus para ser morto. Não quero saber disso, não quero pensar sobre isso. E aí a pessoa tem aquela confrontação, né, com a verdade, que Cristo é o Filho de Deus, e ela tem aquele momento, só que ele prefere abandonar aquela, é quase que um apelo, né? Aquilo é quase um apelo para a salvação de Pilatos. Ele prefere fugir. Ele fugiu, não quero saber desse assunto, entregou Jesus para ser morto e foi fazer as pazes com Herodes. Então ele escolheu o caminho. Então foi política, né? Foi, na verdade, foi medo. Ele tem política no julgamento, claro, mas o que determina a crucificação de Jesus por parte de Pilatos é medo de Roma. Quando os judeus apelam para Roma, falam que ele não é amigo de César se ele soltar Jesus, aí ele fica com medo da própria vida e ele entrega Jesus, né? E a cruz, então, é o caminho que é escolhido, porque ele é condenado como rei dos judeus, né? Então, esta acusação, ele diz que é rei dos judeus, e
sendo rei dos judeus, ele é inimigo de César. Os inimigos do Estado eram crucificados no Império Romano, era a pior condenação que eles tinham. Nós vamos estudar então como foi essa crucificação essa manhã, relembrar os irmãos e tentar colocar em ordem os fatos comparando os 4 evangelhos. Eu vou começar falando sobre a Via Dolorosa, o caminho para o Gólgota. Depois nós temos a crucificação em si. Depois vamos passar pelas 7 últimas palavras de Cristo, as 7 últimas frases que ele fala, ou frases famosas que ele fala. E no final ver um pouco do pós-mortem dele, né? O que acontece depois da morte. A ressurreição eu planejo falar no domingo de Páscoa, se Deus permitir. Vamos então ver a crucificação hoje, começando com a Via Dolorosa. Vamos começar aqui com João capítulo 19 e 17. Hoje nós vamos trocar de textos várias vezes entre os evangelhos. Então vamos começar com João 19 e 17. Logo depois da condenação, né? Vamos ver o 16 também. Aqui Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. Então João 19, 16. Então consequentemente entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. A palavra Calvário é uma palavra mais bonita, né? Mas você não vai encontrar nas nossas Bíblias em geral a palavra Calvário, tá? A palavra vai aparecer na Bíblia em latim, a Vulgata. Ali, esse lugar da caveira, em latim, então é o Calvário, tá? O nome do lugar é o lugar da caveira, então é onde ele foi crucificado. A gente costuma cantar alguns hinos falando sobre o Calvário, né? Foi no Calvário que ele morreu. O Calvário é o lugar da caveira. Esse é o nome onde eram executados, crucificados os criminosos pelos romanos, né? Não tem nada de bonito no nome. E ele carrega a cruz. Essa cruz aqui, alguns acham que é a cruz inteira, alguns acham que é só a trave, né? Aquela trave onde vai ser pregado numa haste. Então eles entendem que a haste, as 3 hastes ficavam sempre ali, talvez houvesse mais. Então tinha as hastes que ficavam ali no Gólgota, no lugar da caveira, e o condenado carregava só aquela trave onde ele vai ser pregado. Outros acham que ele carregou a cruz inteira, né? A tradução diz que carregou a cruz, então você vai imaginar ele mais carregando a cruz inteira, mas talvez fosse, quando fala cruz aqui, fosse a tora cruz que vai ser cruzada ali, né? Não dá para ter certeza a respeito disso. Dizem alguns comentaristas que o costume romano é que o condenado carregasse a trave, né? Aquela que atravessa a cruz, o poste, né? De qualquer jeito, é pesado isso aqui. O caminho que ele vai do lugar onde ele foi julgado, que é na Fortaleza Antônia, onde Pilatos julgava os prisioneiros. Então, dessa fortaleza em Jerusalém, né, até o Gólgota, cerca de 600 metros, mais ou menos, né? Então, não é fácil você carregar, tendo sido açoitado, né, muito judiado, e você ter que carregar que seja só a trave, mesmo assim, uma trave pesada, você carregando durante 600 metros, aí, 6 quarteirões longos, né? Dá para imaginar aqui o peso que teve essa cruz ao longo desse caminho. E em Lucas, aqui ele vai encerrar essa descrição. João já vai direto para a crucificação em seguida, mas em Lucas nós temos mais detalhes a respeito do caminho, né? Lucas 23, versículos 27 a 31. Lucas 23, 27, seguiam grande multidão. Então, aqui, vamos voltar um pouquinho, né? Vamos pegar aqui
um pouco antes no Sireneu, né? O versículo 26, né? E quando iam levando, tomaram um certo Simão, Sireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Então, esse Sireneu, era de Cirene, uma cidade no norte da África. Ele estava ali, não sabemos o que ele estava, se ele tinha viajado da África para Jerusalém para celebrar a Páscoa, talvez, né? Um fiel de outro país. E ele carrega a cruz. Então, imaginamos que Jesus não estava conseguindo levar a cruz. Eles obrigam Simão a carregar a cruz. Não diz a Bíblia quantas vezes Jesus caiu tentando carregar a cruz, são tradições da história, né? Alguns dizem que caiu 3 vezes no caminho, né, carregando a cruz. Outros dizem um número maior, não lembro agora, várias vezes ele caiu, e cada vez que ele caiu tem um marco ali em Jerusalém. O pessoal faz turismo assim, né? Eles põem os marcos assim, mas isso aí não é muito confiável, né? Não tem como saber aí onde que Jesus caiu, quantas vezes caiu. São as tradições que se desenvolvem, né? E aí as pessoas geram alguns folclore em cima da Via Dolorosa, que nós não temos como saber tudo que é verdade e que é mentira. Mas como Simão carrega a cruz para ele, e era o prisioneiro que tinha que carregar a sua própria cruz, então nós entendemos que Jesus não estava conseguindo, não tinha mais forças para carregar a cruz. Esse Simão, Marcos, não precisa abrir, no Marcos 15, 21, vai dizer que ele era pai de Alexandre e de Rufo. Alexandre e Rufo. Por que menciona pai de Alexandre e Rufo, se eu não sei quem é Alexandre nem quem é Rufo? Mas ele dá uma olhada no Romanos 16, 13. Romanos, então eu sei que quem carregou foi Simão, que era um sireneu africano, né? E ele era pai de Alexandre e de Rufo. Temos bastante informação sobre Simão. Romanos 16, 13, alguém pode ler para a gente? Saudai a eleito no Senhor e a sua mãe Evelina. Olha só, Paulo falando saudai a Rufo. Não conheço nenhum outro Rufo na Bíblia, então muitos entendem, é o mesmo Rufo. Por isso ele é mencionado ali em Lucas, né? Então você tem, lembra que Lucas era amigo de Paulo, né? Era o médico amado, né? Então Paulo era amigo de Lucas, e ele menciona, tanto Lucas quanto Paulo mencionam Rufo, eleito no Senhor, e Paulo chama a mãe de Rufo, que era a esposa de Simão, né? De minha mãe. Então Paulo era irmão do Rufo? Não, irmã, provavelmente mãe espiritual, ou mãe de carinho, né? Está carinhosamente chamando, é a mãe dele e minha, né? Então Paulo tinha a mãe de Rufo como se fosse a sua própria mãe. Uma família de Deus. O homem que carregou a cruz de Cristo também se converteu a Cristo. Então este é o Simão. Eles não pegaram nenhum judeu para carregar a cruz, porque senão teria pecado, né? Eu não sei. O judeu não podia se contaminar com outro. Ele não pode se contaminar com cadáver, mas Jesus ainda não era um cadáver, né? Mas eles chamam o sirineu. Não sei a razão, mas enfim, é isso que acontece, né? Provavelmente porque ele estava ali mais escolhido, talvez mais escolhido. Então, mas tinha uma multidão em volta ali, ele pegou um estrangeiro africano, um forte talvez, né? Não sei. Mas a gente escolheu judeu. Não escolheu, podia ter escolhido, né? Mas, oi. Uma coisa que eu achei importante não é quem ajudou a carregar, mas é que, olhando assim, a gente pode imaginar que Jesus não chegaria até o golpe se não tivesse a ajuda de alguém. Pois é. Humanamente falando. Essa é a conclusão. Precisava de uma ajuda. Uhum. E aí. É estranho de você pensar, né, que Deus precisou da ajuda de um homem para ser morto. Então, mas essa é o paradoxo da encarnação, né?
aquilo difícil de entender. Lucas 23, 27, voltando para Lucas 23, 27 a 31, nós temos uma palavra de Cristo àqueles que o seguiam, aquelas que o seguiam, né? Aqui ele vai profetizar, ele profetizou no caminho da cruz. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? O que ele quer dizer com isso? Está profetizando. Ele dá uma profecia para as mulheres que estão chorando porque ele está sendo crucificado, né? Ele podia dar o quê? Uma palavra de conforto para elas. Esse é um momento que não fiquem tristes, eu vou ressuscitar. Ele podia falar isso, né? Mas ele fala outra coisa, ele fala uma maldição para elas. Isso aqui é uma maldição, né? Vocês vão sofrer mais do que eu, no fundo é isso que ele está falando, né? Em termos físicos, nós não temos espirituais de jeito nenhum, mas em termos físicos, porque ele diz assim, versículo 31, porque se ao madeiro verde fazem isso, quem que é o madeiro verde? Jesus. Ele é o madeiro verde, é que é uma comparação, a linguagem metafórica, né? Ele está falando: olha, eu sou o madeiro verde, estão fazendo isso comigo, imagine que não vão fazer com os secos, e o madeiro seco são elas, porque é para elas que ele está falando que vai vir o sofrimento, né? Então ele está falando: olha, vão vir dias em que vão ser os filhos delas, mas sobre elas também, porque ele fala: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. De fato, cai mais sobre o filho, por quê? Vai dizer: olha, pelo menos essa mulher não teve um filho que sofreu. Mas, pela escala de tempo, você pode imaginar que isso é preciso, porque esse julgamento ele começa a recair sobre eles no ano 70, né? Quando Jerusalém é destruída. Ele está falando também sobre, não só sobre isso, mas também sobre isso. Olha, Jerusalém seria destruído por causa disso. Seria nos anos 70. Eles estão no ano 30, mais ou menos, 33. Dali a 40 anos aconteceria o começo desse castigo. Não é o castigo completo, é o começo do castigo, porque você vai ver, ele está citando o texto de Oséias. Esse aqui é Oséias 10:8, se você quiser olhar, né? Não vou ler agora, mas esse aqui ele está, quando ele fala assim, então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Ele está citando Oséias capítulo 10, versículo 8, que é um texto que fala sobre o juízo de Deus sobre Jerusalém. Ali, você pode imaginar aplicado ao cativeiro da Babilônia. Mas não só ao cativeiro da Babilônia. Por que a gente sabe disso? Bom, primeiro porque Jesus está repetindo aqui, então vai acontecer de novo, e aconteceu com Jerusalém de novo pela mão dos romanos. Aconteceu pelas mãos dos babilônios, aconteceu pelas mãos dos romanos e vai voltar a acontecer. Você vai ver isso em Apocalipse 6. Apocalipse já foi escrito depois da destruição de Jerusalém. Apocalipse foi escrito mais ou menos perto do ano 100 depois de Cristo. Então você vai ter ali Apocalipse 6, ainda não foi a destruição de Jerusalém que termina com esse sofrimento. Apocalipse 6, versículo 16 e 17: e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Caí sobre nós. Eles falam
os montes, né? Eu prefiro que os montes caiam sobre mim do que ter que aguentar este sofrimento que está vindo. No fundo, o sentido da frase é esse. E é isso que Jesus está falando para essas mulheres. Olha, vai vir muito sofrimento sobre Jerusalém. E você percebe que vai ser ao longo da história até o fim dos tempos, porque isso é repetido em Apocalipse, né? Então, o texto de Apocalipse refere-se ao tempo do fim na grande tribulação. O texto de Jesus aponta mais para a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Mas você percebe um padrão aqui da ira de Deus sendo derramada sobre um povo que rejeitou a Deus. Então, porque rejeitou o Messias está avisando, vai vir juízo sobre Jerusalém. Sim. Mas na grande tribulação vai ser pessoas que rejeitaram a Deus sendo judeus ou não, né? Sim, ali é mais geral, né? Ali ele amplifica isso daqui, né? Mas você percebe, a gente vai ver que Jerusalém no fim da tribulação estará cercada, né? Cercada de nações inimigas, né? Então ela sofre até o fim dos tempos, né? Jerusalém sofre até o fim dos tempos, mas isso a gente vai ver ainda, né? Então você tem aí uma palavra de juízo falada por Jesus. Como eu falei, Jesus está mais preocupado em comunicar a verdade do que em comunicar palavras que consolem o coração. Ali era o momento que ele queria avisar que viria juízo. Então é hora de avisar isso, ele avisou isso, né? Deus sabe o que tem que falar e quando tem que falar. Nós não temos que repreender Jesus por nada, temos que baixar a cabeça e atentar, né? E ele fala isso, né? Então ele age como profeta ao longo do caminho do lugar da caveira, né? Do Gólgota. Depois nós temos a crucificação em si. Vamos seguir aqui com Lucas no versículo 32, então, do Lucas 23, 32. E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com eles serem mortos. Então, no caminho ali, talvez seguindo Jesus, tinham outros dois, né? Junto com Jesus, né? Tinham outros dois no caminho, na via dolorosa. São malfeitores, estes estão sendo condenados à morte com justiça, né? Não adianta pensar que tinha um bom ladrão e um mau ladrão, né? Eu vi isso uma vez, né? Um católico falando, né? Um católico estava falando que tinha um que era bom, porque ele provavelmente roubou alguma coisa para alimentar os filhos dele, né? Que estavam com fome. Ele era uma boa pessoa, mas não teve jeito. Então, ninguém ia ser crucificado porque roubou um pão para alimentar os filhos. Tá? Ele era um malfeitor, um inimigo do Estado. Ele mesmo diz que ele foi condenado justamente. Então, ele era perverso. Dois perversos criminosos ímpios estavam sendo conduzidos ao Gólgota junto com Jesus, né? E vamos continuar a leitura aqui. Eu li o 32 e vamos ao 33, onde acontece a crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Aqui a crucificação, então, não entra em detalhes em como é feita a crucificação, né? A gente sabe que não é uma estaca, como dizem os testemunhos de Jeová. Vamos deixar passar o carrinho. Passou o circo. Os testemunhos de Jeová dizem que é uma estaca, né? Estaca é onde ele é crucificado assim. Não pode ser assim, porque quando ele mostra para Tomé as mãos, ele fala: olha os sinais dos cravos, não do cravo, né? Não é um cravo. O testemunho de Jeová diz que é um cravo que pregou as mãos. Não, sinais dos cravos. Então
são 2, pelo menos aqui e aqui, e nos pés, né? Então você vai ter, nos pés pode ser um pé em cima do outro e um cravo atravessado, ou pode ser 2, né? Os pés um do lado do outro, e esses detalhes você não tem na Bíblia, mas que são pelo menos 2 nas mãos, aí não tem como negar. Então, ui. Os estudiosos alegam que os cravos foram no pulso, porque ela não com o peso de lascarinho. Sim. E aqui está isso. Existe uma discussão sobre isso. Não lembro quem foi o primeiro que levantou isso, algum médico que diz, olha, se furar aqui, vai rasgar, né? Com o peso do corpo ele vai acabar rasgando. Então, provavelmente foi aqui. Outros vão dizer, não, mas o texto diz nas mãos, né? Então, foi aqui. E alguns vão dizer, provavelmente amarraram as mãos, então, para que não caísse o peso, né? Outros vão dizer o seguinte, eu li um artigo dizendo que se você pegar entre o indicador e o médio, aqui tem um ponto onde ele aguenta. Isso foi estudado, né? Se for aqui, aguenta, se for aqui, não, mas aqui aguenta. Então, esses detalhes aí não é tão importante, né? Mas eu prefiro pensar nas mãos. Eu não sei se em aramaico teria uma palavra diferente para mão e para pulso, né? Mas como no português é traduzido para mão, né? Então eu prefiro pensar que é na mão mesmo, né? Mas a maioria hoje dos comentaristas diz que foi no pulso por causa desse estudo que um médico fez aí, né? Mas eu penso que foi na mão mesmo. Eu acho que a tradução poderia ser diferente se não fosse na mão, né? Tá, então você tem esta forma. Você vê que o texto é simples e curto, ele não está tão preocupado com detalhes do sofrimento físico, né? Ele poderia gastar bastante. Todos os evangelhos fazem a descrição de uma maneira quase crua, assim, né? Eles foram lá e o pregaram, né? Não gasta muito texto com drama de sofrimento físico. A Bíblia está mais preocupada com o que isso significa, né? Tem muita gente que chora com o coitado do Jesus morto crucificado, coitadinho, mas não entende o que é aquilo. Você pode chorar à vontade e não vai ser salvo por causa disso, né? Tem dó de Jesus, né? Tem pena de Jesus, né? Mas não entende. A Bíblia está mais focada na obra que ele está fazendo, né? Na teologia da salvação ali, que ele está conquistando por meio daquilo que ele fez. O sofrimento foi atroz, não há dúvida nenhuma, mas a ênfase não é nisso. Ela tem um enfeite lá de uma cruz, está faltando um negócio. Ela que escrito assim, ó, ele morreu por tudo. Na verdade, muita gente não sabe por que ele morreu, né? Eu já perguntei isso para cristãos, né? Gente muito devota, assim, católica, né? Por que Jesus morreu numa cruz? A pessoa não sabe dizer, né? Não sabe. Alguns falam para dar um exemplo, né? Um exemplo. Eu tenho que ir para a cruz para ser salvo, né? Alguns falam, eu ouvi alguns falarem assim, ele morreu porque preferiram Barrabás. Acho que foi só por causa. Sim, mas é só isso, então foi um erro ali, né? E pronto. Como se fosse mais um. Então aí. Tá, então esse aqui é a crucificação. João, vamos para João. João 19 vai falar sobre um ponto importante. João 19, versículo 19. Vamos ler do 19 até o 22. João 19, 19 até o 22. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Imagina, festa da Páscoa, vem gente do mundo fala grega, fala romana, latim, né? E do hebraico. Então, todo mundo podia ler que ele era Jesus, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus, assim, já li isso, né? Versículo 21, diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos:
não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse, sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Isso aqui é importante, esse relato não está aqui à toa, né? Isso é um testemunho para a história, né? Jesus, o rei dos judeus. Não é Jesus que disse que era rei dos judeus. Pilatos colocou, ele põe zombeteiramente, porque nessa altura ele já lavou as mãos, já fez amizade com Herodes, já esqueceu esse assunto, ele vai, porque ele quer humilhar os judeus. Olha o que acontece com o rei dos judeus. Mas de fato ele era. Isso aqui é o Evangelho, historicamente registrado numa placa, num sinal na cruz. O que ele é? Ele é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E nós também. E ele faz isso também para provocar os judeus e os sacerdotes. Por quê? Porque ele não queria matar Jesus. Eles ficaram insistindo, mata porque ele é o rei dos judeus. Nós não temos rei senão César. E Pilatos não queria. Eles ficaram provocando ele. Vocês querem que mate, então vou matar e vou escrever o rei dos judeus. Não, agora eles querem controlar Pilatos de novo. Não escreve rei dos judeus, escreve que ele diz que é rei dos judeus. Não, eu escrevi, agora engulam essa, né? Então, é isso que ele queria. Então, é tarde demais, né? Mas, enfim, aí ele pregou o rei dos judeus ali. Ficou como zombaria, mas também é uma verdade. Ele é o rei, né? Então ele está ali. E aí você tem mais profecias sendo cumpridas na sequência, versículo 23 até 24. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Então, João é muito atento a cumprimento de profecias, né? Onde que está escrito isso aqui, que sortear as roupas de Jesus é uma profecia para que se cumprisse? É um salmo, né? Salmo 22, né? 22, 18, né? Pode ler quem achou aí? Cadê o dicionário bíblico que está aí? Não, já acharam aí, é Salmo 22, 18. Pode ler até um pouco antes, olha só, veja do versículo 15, nós vamos ler aqui, do versículo 14 em diante. Alguém lê do Salmo 22, do 14 até o 18. Como água me derramei, todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cedo, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Você vê a diferença da linguagem? Poema, né? É poético. Aqui, ênfase no sofrimento físico e emocional. Os evangelhos não. Evangelhos, uma descrição histórica, teológica. Salmos, vai na alma, né? Vai no âmago. Salmos, você entende o que Jesus sentiu. Os evangelhos, você entende a história e a teologia, e o porquê das coisas. O salmo, você vê o sentimento. Aqui, profecia de Davi, era o que Davi estava sentindo quando ele estava sendo perseguido. Ele usa uma linguagem que para ele é simbólica. Davi não passou por nada disso literalmente. Para Davi é simbólica, ele escreveu o salmo. Está falando do seu próprio sofrimento. Mas ela é profética, com duplo sentido profético a respeito do sofrimento literal de Jesus na cruz. É isto que Jesus sentiu. Os salmos revelam o sentimento do Messias quando estava na cruz, da sede, da exposição dos ossos, mas não quebra, não há quebra de ossos,
mas eles são desconjuntados porque ele está pendurado por horas no madeiro, e as zombarias e as roupas sendo sorteadas, né? Claro, o salmo já começa com o versículo Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então, isso aqui é profecia providencial de Deus a respeito da crucificação. Jesus tinha anunciado que ele morreria desse jeito quando ele fala com Nicodemos, né? Quando ele está comentando ali sobre o novo nascimento com Nicodemos, tem um momento ali que ele fala, assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja erguido também, né? Então ele já estava anunciando de que gênero de morte ele deveria padecer. As zombarias são descritas em Mateus 27, tem outros também, mas eu separei aqui o Mateus 27, 39 a 44. Mateus 27, 39 até 44. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: tu que destróis o templo, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas e os anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e assim mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Os dois, não um só, os dois os salteadores estavam zombando dele. Mas por que um é salvo então depois? É por causa dos eventos que vão acontecendo na cruz. Um deles acaba se convertendo, mas aqui no começo, ambos são malfeitores e estão zombando de Jesus, com o povo que está à volta, né? Então você tem aqui descrição parecida, e a situação descrita lá no Salmo 22 também, né? Fala de zombarias ali, aqui dá mais detalhes, evidentemente. Marcos capítulo 15 vai dizer o seguinte, Marcos 15, versículo, vamos ver aqui, o 23. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Esse vinho, a gente vai ver nos evangelhos mais de uma vez eles oferecendo, ali alguns textos dizem vinagre, né? Vinagre. Outros dizem fel, né? Vinho com fel, um veneno amargo, né? Aqui Marcos ele dá o elemento, que era a mirra aqui, que no fundo dizem os entendidos aí que era um entorpecente que era dado para o crucificado para aliviar o sofrimento, né? Então, só que ele vai ficar como que embriagado, né? Ele vai ficar, não é só o vinho, né? Ele é um vinho com um entorpecente mais forte para anestesiá-lo, e ele fica meio grog, né? Oi. Segundo o pastor Werner, que esteve lá em Israel há pouco tempo, ano passado, ele ouviu lá dos professores que estão ensinando eles sobre a história de Israel, outros crentes, eles ofereciam alguma bebida, não para aliviar o sofrimento, mas para prolongar a vida, para que ele sofresse mais, para não morrer logo, morrer só no dia seguinte. Então quase um remédio amargo ali. E na verdade, eles, como era véspera do Páscoa, eles tiveram que quebrar as pernas dos outros, para que eles não passassem a noite. Porque se não fosse isso, eles iam ficar lá até. Sim, ia ficar no sábado pendurado. Ele podia ficar até 3 dias vivo, sofrendo. Sim. Pilatos fica surpreso de que ele morreu tão rápido, né?
mas ele não toma essa mirra. Primeiro que ele não quer prolongar a sua vida nesse estado, ele tem a missão para cumprir, e outra que ele quer estar bem consciente daquilo que está fazendo, né? Ele tinha ainda uma obra a fazer na cruz, tinha coisas a dizer ainda, né? Tá, então esse foi Marcos 15, 23, né? Vamos pensar então nas palavras de Cristo, as 7 últimas frases que ele menciona. A gente não sabe se ele disse outras coisas além dessas, mas essas foram registradas, né? Então, eu só queria lembrar que a visita dos magos, né, eles levaram também mirra. Sim, mas ali como perfume, não era para beber, né? Não era, ali a mirra é um perfume, mas é a mesma substância, né? A mesma planta, né? Tá, então as palavras de Cristo a gente vai ver em Lucas capítulo 23, vamos começar com Lucas 23, vamos ver aqui do 33 e 34. Eu tentei colocar na ordem, tá, essas palavras. Existem algumas pessoas que entendem que a ordem foi um pouco diferente dessas frases, então não necessariamente está perfeitamente na ordem cronológica aqui, né? Por quê? Porque cada evangelho menciona uma frase, ou 2 ou 3, né? Mas não tem um evangelho que dá todas as frases, né? Você tem que juntar. Então tentei juntar na ordem, essa é uma ordem que é aceita aí na literatura, mas outros acham um pouco diferente, inverte uma frase com a outra, tudo bem. Mas a primeira aqui, vamos ver o Lucas 23, 32. E também conduziram outros 2, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, e ali o crucificaram, e os malfeitores uma à direita e uma à esquerda, a gente já viu, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Então foi naquele momento aí sendo divididas as vestes, né? Então ele fala: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então aqui você tem uma das razões, com certeza, de por que um dos malfeitores se arrepende, né? Ele vê Jesus falando isso. Como é que ele pode me ouvir zombando dele na hora da morte e ainda ora por mim? Então ele ora por meu perdão numa situação dessas. Então isso com certeza toca o coração de um deles. E a gente vai ver que ele não era uma pessoa ignorante a respeito da palavra de Deus. Esse ladrão ou malfeitor conhece a palavra de Deus, mas ele aqui tem uma confrontação com quem Jesus Cristo de fato é. Ele ora, ele está agindo como um sacerdote aqui, né? Ele agiu como profeta perante as mulheres, ele está agindo como um sacerdote, aquele que intercede pelos homens, em favor dos homens perante Deus, e ele é o rei, como está proclamado no sinal, né? Então você tem aí Jesus sendo revelado mais uma vez como sacerdote, profeta e rei, os 3 ministérios básicos de Jesus na sua encarnação, né? Então aqui nós temos a primeira palavra. Vamos seguir aqui com a leitura do versículo, vamos pular um pedaço aqui, vamos para o versículo 39. Versículo 39 em diante: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? De repente ele vira um pregador, né? É isso que o Espírito Santo faz com as pessoas, ele transforma. E estando na mesma condenação, e nós na verdade com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então essa é a segunda palavra de Jesus, né? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então das 7 palavras, das 7 frases, né? Primeira,
ele pede perdão. A segunda, ele anuncia o paraíso para este ladrão. Estou falando ladrão aqui, mas eu não sei se aparece a palavra ladrão em algum evangelho. No geral é malfeitor o termo que aparece, né? E aqui a gente vê, do conhecimento teológico que esse malfeitor tem, ele diz, você não teme a Deus estando na mesma condenação? Olha, essa frase está forte, né? Você está na mesma condenação que Deus. Você não teme a Deus estando na mesma condenação. Será que ele já está enxergando que Jesus é Deus? Jesus disse que é o Filho de Deus, né? Ele está crendo que Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus é Deus, né? Não é filho igual a gente por adoção, assim, né? Ele tem os atributos de Deus, né? Eu não sei tudo o que ele entendia, eu não posso dizer isso, né? Tudo que ele entendia a respeito da pessoa de Cristo como Deus encarnado. Não tenho informação para dizer, mas essa frase é forte. Não temes a Deus estando na mesma condenação. Mas ele, no mínimo, reconheceu que Jesus era de Deus e era justo, e que Jesus ia ressuscitar, porque ele fala, o Senhor vai voltar. Ele cria que Jesus era o Messias. Bom, o Messias é divino na teologia antiga judaica, né? Hoje alguns judeus não acham que o Messias seja divino, mas o Messias é divino. Então, ele tem esse conhecimento, ele conhece o Messias. Esse ladrão, esse malfeitor é um judeu, provavelmente, pela forma como ele conhece o reino de Deus e as profecias. Ele tem que ser um judeu. E ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Então ele sabe que esse homem vai ressuscitar e vai voltar para reinar. Tudo isso ele tem essa convicção. E já está tentando garantir o lugar dele. Aproveitou a oportunidade, né, que Pilatos perdeu, que o outro malfeitor perdeu. Ele não quer perder. A minha última chance. Ele apostou então seu último fôlego em cima de Cristo. E aí a resposta de Cristo, quando o malfeitor fala, olha, quando vieres no teu reino, né? O que o malfeitor está aqui pensando? Eu vou morrer, você vai morrer, um dia lá no fim dos tempos o Senhor vai ressuscitar. Me leva também, né? Oi. Não. Sim. Aí minha dúvida é se por acaso o malfeitor aqui não tenha pensado que Jesus morrendo ali e o céu aqui não tenha. A ideia do judeu do reino é o reino do Messias, né? A ideia do judeu, como estamos no judaísmo aqui, um judeu falando, o entendimento que ele tem do reino é o do reino davídico, né? O Messias, filho de Davi. Então é isso que ele pensa, o Messias vai vir para reinar um dia. E aí ele fala, ele tenta garantir a sua entrada nesse reino messiânico. E aí o Messias fala para ele, olha, não precisa esperar a minha volta no reino, porque hoje estarás comigo no paraíso. Alguns gostam de colocar e te digo hoje estarás comigo no paraíso, né? Mas essa não é a leitura mais natural desse texto. Os adventistas que falam isso, né? Põe a vírgula, eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo um dia no paraíso, né? Mas o que Jesus fala, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. 99% das Bíblias vão traduzir assim, em qualquer língua que você procurar, e essa é a leitura mais natural daquilo que Jesus falou, não é? Eu te digo hoje que um dia estarás no paraíso comigo. Te digo que hoje estarás comigo no paraíso, né? Rodrigo Silva gosta de dizer o contrário nas palestras dele, né? Que ele é adventista, mas essa aqui é a leitura mais natural. Oi. No caso, ela foi, a tradução foi escrita no grego, né? Sim. No grego tem essa questão do nome. Essa construção, te digo hoje. Não, eles dizem que era a forma como Jesus falava, né? Mas na verdade o que Jesus falava geralmente em verdade vos digo, né? Não fala te digo hoje. Então,
Essa aqui seria a única ocorrência de uma frase desse jeito da parte de Jesus, se fosse essa a tradução. É alguém que criou essa frase para inverter Ele está forçando a leitura aqui, né? A leitura aqui mais natural seria essa. Eu não vou comentar, já vou passar a palavra. Eu não vou discutir o grego, eu não sou especialista em grego para discutir com o Rodrigo Silva ou qualquer outro grego. Eu estou falando que estou olhando para as traduções: inglês, português, alemão, francês, espanhol. Todo mundo traduz assim, né? Então, e é uma leitura mais natural. Pode continuar. O meu perguntou: qual que é o certo? Eu te digo hoje que estarás comigo para sempre. Ou eu te digo. Hoje estarás comigo para sempre. Eu falei: o correto em verdade, dizer que hoje estarás comigo. É isso mesmo. Não pode acrescentar depois de viva, dois pontos, ou alguma exclamação, uma dúvida. Não. Diz lá no Apocalipse que aquele que acrescentar ou tirar alguma coisa será também descansado. É uma discussão mais técnica do grego, né? Não é que a pessoa está acrescentando necessariamente intencionalmente, mas se for, ela está até em pecado, né? Mas tem o lado técnico, tem gente que acha que a tradução é diferente, né? Mas, assim, estou falando para vocês, 99% traduz assim. Então eu creio que está bem traduzido, né? E vamos supor que fosse a outra tradução. Hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Para nós não ia mudar nada. Porque a pessoa morre e vai para o paraíso. Ele não diz que não é hoje. Ele não diz que não é hoje. O problema está com eles. Os adventistas é que tem que se virar. Se a tradução não for igual a que eles estão pensando. Se a tradução, de um jeito ou de outro, para mim não muda nada a minha teologia. Mas para eles cai por terra a teologia deles, né? Essa mesma doutrina, ela diz que o espírito também fica enterrado lá. Eles dormem, né? Pois é. Aí você vai ter problema com uma dúzia de passagens do Novo Mas Testamento. ele, antes de morrer, de pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Pois é. Portanto, eles não foram enterrados. Exato. Ele pregou os espíritos em prisão quando estava morto, né? Não estava dormindo. Depois no versículo 43, isso já vimos, né? Então Jesus aí está agindo mais uma vez como profeta, né? Ele é profeta, sacerdote e rei. Vamos aqui para a terceira palavra de Cristo na cruz, João 19, versículos 25 a 27. João 19, 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Quem que é o discípulo a quem ele amava? Tudo indica que é João, né? E a pergunta é assim: só fala de João na cruz, cadê os outros 10, 11? O Judas tudo bem, o Judas Iscariotes não ia estar mesmo, mas cadê os outros 10? Né? Não estavam, ao que tudo indica, ainda estavam longe, com medo, já que ele está sendo crucificado, eu quero ficar longe, não quero passar por isso, né? Mas João não. João permanece ao lado de Maria e Jesus confia. Então Maria, provavelmente José já tinha morrido, né? Então Jesus confia Maria a João. Essa é a terceira frase de Cristo na cruz, preocupação com sua mãe. E outra pergunta: se Jesus tinha irmãos, os católicos vão dizer que são primos, né? Mas irmão, primo, tanto faz, a família. Por que Jesus não confia a mãe aos irmãos em vez de confiar a João? Por que ele não entrega para os cuidados dos outros? Ao que tudo indica, até aqueles não criam também, né? Ainda não criam em Jesus. Então ele entrega a sua mãe a João para esse cuidado. É curioso você notar que essa aqui é uma das últimas menções de Maria na Bíblia. Ela vai aparecer lá no comecinho de Atos, como sendo uma das que estavam ali, primeiro capítulo de Atos.
estava ali com os discípulos, né? Depois disso não aparece mais. Todas as epístolas do Novo Testamento e o livro de Apocalipse não mencionam Maria. De onde que se surgiu esse culto a Maria? Então, o culto a Maria, de onde surgiu, se ela não aparece em momento algum em todo o Novo Testamento após o capítulo 1 de Atos, né? Não tem uma palavra de que você deva dirigir uma oração para ela, ou confiar nela para a sua salvação, para ela interceder diante de Jesus na hora da morte. Nada disso. Tem uma mulher ali no capítulo 12 de Apocalipse que os católicos dizem que é Maria, mas o texto não diz que é Maria, e ela não é adorada ali. Ela representa a nação de Israel. Então, nós não temos nenhuma base para mariolatria. A maternidade divina de Maria foi proclamada no Concílio de Éfeso em 431 depois de Cristo, né? Mas na época apostólica você não vê nada disso. Então, mas era uma mulher de Deus. Ela é bastante mencionada nos Evangelhos, e Cristo tem o cuidado com ela aqui. Professor, eu penso que se ela pudesse, ela diria: honrai a ele, dirijam a ele. Sim, claro. Como muitos dos santos do passado diriam também, que hoje são idolatrados. Veja como Jesus se dirige à sua mãe. Ele diz: mulher, eis aí teu filho. Ele não fala: mamãe, eis aí teu filho. Professor, uma vez eu estava conversando com uma moça, e ela que era católica, mas ela falou que saiu da igreja católica porque ela não concordava com a idolatria e tal. Só que aí ela chegou para mim e falou assim: olha, a única coisa que eu ainda acredito é de que Maria ela pode interceder entre nós e Jesus, porque ela é mãe de Cristo, e Cristo foi fazer o milagre de transformar a água em vinho, que Maria pediu para ele e atendeu. Então Jesus jamais negaria o pedido de Maria. Aí eu falei assim: olha, ainda que você creia nisso, a Bíblia fala que pode depender de amor, mas Deus diz. Tem um monte de gente que fez pedido para Jesus e Jesus atendeu, não foi só Maria, não, né? Eu vou orar para todos eles. Então, quando está vivo aqui falando, intercedemos uns pelos outros. Agora, uma vez que partiu, não nos comunicamos mais com ele, nós nos comunicamos com Deus. Esse pontinho chave que o senhor falou, que eles acham que nós não podemos chegar a Deus direto, porque nós somos pecadores. Então, a gente... Então, mas aí Jesus disse pedir, dar fruta, aí tudo aquilo que pedir, eu farei. Isso. Porque isso está nas palavras de Cristo. Eu estou na terceira palavra ainda, tem que chegar em 7. Vamos lá. Quarta palavra, Marcos 15, 33 a 34. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. Então, aqui é do meio-dia, a hora sexta é o meio-dia até a hora nona, então 3 da tarde. O que são essas trevas? Alguns vão achar que é um eclipse. Parece que não houve eclipse nesse ano. Houve um eclipse no ano 29 depois de Cristo, mas não no 30, 33. Então, isso aqui parece ser mais trevas sobrenaturais. E versículo 34: e a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Então, esta é a quarta palavra. Talvez a mais difícil de entendermos, porque se Ele é Deus, se Ele está unido em trindade com o Pai, como é que Ele pode dizer que o Pai o abandona? Mas isso é um abandono, né? Ele abandona no sentido de entregá-lo à morte, e não só à morte, ao castigo pelo pecado, né? Ele está abandonado à punição, né? Então Ele não é separado de Deus no sentido de deixar de ser Deus. Nós não cremos que Jesus deixa de ser Deus em nenhum momento da sua existência. Ele abre mão da sua glória, abre mão da sua prerrogativa de ser adorado, mas Ele não deixa de ser Deus mesmo na cruz. Você tem o Deus homem sendo morto na cruz.
A melhor explicação para este desamparado aqui por Deus está em 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É por isso que nós podemos nos achegar a Deus em oração, porque Deus o fez pecado, fez Cristo pecado em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça. Nosso pecado é imputado a Cristo, justiça de Cristo é imputada a nós, e somos assim declarados justos. Isso aqui, essas palavras eu vou pular e ausentar de comentar mais, porque isso aqui dá uma mensagem só sobre isso, evidentemente, né? Então vamos para a quinta frase, João 19, 28. João 19, 28 e 29. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, é essa bebida que a gente estava comentando antes, né? Encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num isopo, chegaram à boca. Então, ele fala: tenho sede. Essa é a quinta palavra para que se cumprisse a Escritura, aqui é Salmo 22:15, que diz que ele estava com sede. Nós lemos isso, né? E logo na sequência, no versículo 30, você tem a sexta frase dele, 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Consumado, está terminado, completada a obra dele no mundo, acaba na cruz. Esse consumado também, você vai encontrar aí na arqueologia alguns documentos de cobrança de impostos dos romanos, onde aparece essa frase tetelestai do grego, que significa que está consumado. Então você tinha ali as taxas dos impostos a serem pagos, e se o sujeito pagou, eles escreviam tetelestai, está pago completamente pago. Não existe necessidade de purgatório, está pago por completo. A dívida minha é a sua, está paga por completo na cruz, consumado. E a última palavra de Cristo, então, quando entrega seu Espírito, em Lucas 23, versículo 45 e 46. E rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E aqui você vai encontrar a resposta de por que a gente não vai a Maria para falar com Jesus, porque o véu se rasgou. O véu que fazia a separação das pessoas do lugar santo, do santíssimo lugar do templo. As pessoas usam o termo véu, você pensa um pano fininho, né? O véu é um pano fininho. É fácil rasgar, né? Rasga-se de alto a baixo. Só que tem um autor chamado Champlin que escreve sobre isso. Ele diz que a largura desse tecido era a palma de uma mão, né? Largura do véu, né? Ele tinha 18 metros de altura por 9 de largura, e o tecido com 72 dobras torcidas, cada uma com 22 fios. Para todos os efeitos, é irrasgável. Esse véu é irrasgável. Não, imagina um tecido com a espessura dessas, né? Essa é a espessura do tecido, todo trançado, né? Mas ele rasga para que você tenha acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo. O que acontece após a morte de Cristo? Só fechando então o nosso estudo, você vai ter lá em Mateus 27, 54, o centurião dizendo: este verdadeiramente era o Filho de Deus. E você vai ter um texto em João 19, eu queria ler João 19, 31 a 37. Bom, vai começar a falar que os judeus queriam quebrar as pernas dos presos para que eles morressem mais rápido. E aí, versículo 32, foram pois os romanos e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado.
Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou. João viu e testificou, né? E o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vós o creiais. Quer dizer, ele morreu mesmo, né? Furaram o seu lado, saiu sangue e água. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E novamente diz outra escritura: verão aquele que traspassaram. Eu queria encerrar pensando nessa frase: verão aquele que traspassaram. Ele foi furado com uma lança para que se cumprisse uma profecia que diz que eles verão quem eles traspassaram. Então ele foi traspassado para que se cumprisse a profecia. Só que a profecia, ela não termina o seu cumprimento aqui na cruz. Por quê? Essa é uma profecia de Zacarias 12. Vamos encerrar então pensando no traspassado. Quem foi traspassado? Zacarias 12, versículos 10 a 11. Zacarias 12, 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. Aqui está falando uma profecia a respeito do fim dos tempos em Jerusalém. E está lembrando algo que aconteceu no passado. Ele está falando, eles vão olhar para mim, Deus está falando, vão olhar para mim como o primogênito que foi traspassado. Quando isso vai acontecer? Não foi na cruz. Porque na cruz ninguém chorou, a não ser aqueles que já eram seus discípulos, né? Mas aqui está falando de um arrependimento. Está falando que quem traspassou vai chorar. Os que traspassaram vão chorar. Na cruz, os que traspassaram vão chorar. Mas o cumprimento da primeira parte da profecia é na cruz, quando foi traspassado. A segunda parte é no fim dos tempos, quando ele voltar. E aí os que o traspassaram vão ver e vão chorar e se arrepender amargamente. Os habitantes de Jerusalém. Está falando da casa de Davi, dos habitantes de Jerusalém, que vão chorar amargamente quando virem Jesus voltando, aquele que foi traspassado. Onde será isso? Será o pranto de Jerusalém como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. Essa palavra Megido não foi inserida aqui à toa. Ela remete ao vale do monte Megido. O que é Megido? É um lugar. Que lugar é esse? Em hebraico, monte é Har. Har Megido. Ou Har Megido, que é transliterado para Armagedon. É o vale do monte de Megido. O vale do monte é o vale do Armagedon, que é a batalha final no final da tribulação. Naquele contexto de Israel cercado, o Messias voltará, visivelmente, todo olho verá, até os judeus que o traspassaram, e vão chorar arrependidos. É disso que está falando João. Seria um arrependimento no sentido de remorso, né? Aqui é arrependimento mesmo, porque Paulo fala em Romanos 11 que o endurecimento veio a Israel em parte até que complete a plenitude dos gentios, então todo Israel será salvo.
Eu creio que eles são salvos ali. Mas Jesus não vai vir como um relâmpago que vai buscar a sua igreja? Sim, mas isso é antes. Aqui ele está voltando, aqui ele está vindo para acabar com o anticristo. Sim, mas vai dar tempo de se arrepender depois de tudo que fizer. É que durante a tribulação eles já estão sendo atribulados. A tribulação é um período de sofrimento para Israel, para trabalhar o coração de Israel, para quebrar o coração de Israel, para estar pronto para receber o Messias na sua vida. É que eu achei que quando Jesus voltasse, não teria tempo de quem se arrepender, quem não se arrependeu a tempo. Mas o texto diz que eles vão crer no Messias e vão se arrepender. Paulo fala que Israel será salvo. Então você tem ali, sim, Romanos capítulo 11. O véu vai cair. O véu vai cair sobre Israel. Por quê? Israel vai rejeitar o anticristo. Vai ser perseguido por causa disso. Eles não vão aceitar que o anticristo entre no templo se fazendo como Deus. Aí eles vão ser perseguidos. Então Israel não aceita o anticristo e eles aguardam o Messias. Quando o Messias aparecer, eles vão recebê-lo, né? Essa conversão de Israel não é só num momento ali, não, ela está acontecendo ao longo da tribulação. Isso é a questão do milênio. Como? Do milênio. Independentemente do milênio, eu sou pré-milenista, mas mesmo que você não creia que seja pré-milenista, existe um momento, se for um milenista, vai dizer: Jesus está voltando, Israel se converte e vai para o céu. Mesmo a milenista. Antigamente não. Antigamente não, os amilenistas diziam que Israel acabou, mas hoje tem muitos amilenistas que falam que vai haver reavivamento em Israel. Enfim, vamos encerrar por aqui. Aí é cenas dos próximos capítulos, né, o que acontece depois. Mas eu passo a palavra para o irmão Val.